E aí, galera, bom dia a todos e todas. É um prazer estar novamente junto a vocês. Fico feliz de estarmos aqui juntos. Agradecer primeiro, né, a Deus por nos conceder mais um fim de semana de atividades. Espero que vocês estejam acompanhando direitinho essas atividades que eu estou propondo a vocês. A partir do momento que sou pedagogo, que saí do banco de universidade há 5 anos atrás, a gente volta para os textos para estudar, para poder chegar junto a vocês com um pouco mais de carga, né? Sobre os temas que norteiam a nossa aula. Né? Claro, a gente aprende muito mais. Então, estou muito feliz de saber que a gente volta atrás algumas coisas, a gente vai ter que estudar novamente, revisar novamente, e é bem gratificante para a gente também, né? Nos preparar para poder repassar para vocês um conteúdo que possam realmente fazer diferença junto ao conhecimento que vocês precisam ter, né, enquanto pedagogo, quando vocês chegarem numa escola para atuar enquanto professores. Né? Fico feliz de saber que estou aqui nos grupos de WhatsApp também, e volta e meia alguém chega, eu estou gostando da aula, tá bem explicadinha, tal, tal, então fico feliz de saber disso. Gente, nós estamos discutindo um tema muito interessante, né, que trata sobre realmente a função da escola e a serviço de que ou de quem ela está, né, atuando. Ela está lhe usando para lhe dominar ou para te libertar. Então são essas questões que norteiam nossas aulas de hoje, né? Como é que a escola ela é dominante? Como é que ela é libertadora? Como é que como é que ela se organiza para isso, né? É sobre essa organização que a gente chama de currículo. O que é currículo? Currículo é toda a forma como uma determinada escola transmite o conhecimento para seus alunos. Como assim? Essa escola ela pode transmitir, mas toda escola não é igual? Toda escola não transmite conhecimento? Transmite. Porém, esse conhecimento ele tem cada escola, cada país, cada região de um país, né, tem uma perspectiva com relação a esse conhecimento, com relação a essa transmissão, né, porque em sua grande maioria, falando a nível de Brasil, né, as escolas elas têm a única função exclusiva de formar pessoas para o mercado de trabalho, formar profissionais. Isso não é importante? Claro que é importante. Mas e o ser humano? Uma escola ela vai muito além do que isso. A escola ela se predispõe a ter uma função fundamental que é transformar os seus alunos em cidadãos críticos, interventores, capazes de transformar a sociedade, capazes de intervir, de discutir, de criticar, de analisar, né? E aí eu pergunto a vocês, as escolas que nós temos hoje, ela condiz com essa função? Eu pergunto a vocês novamente, por que que se ela condiz, por que que ela condiz? E se o contrário, por que ela não condiz? Entenderam? Então são essas questões que a gente tem que levar em conta, né? Porque é nessas horas que a gente cria, a gente já joga logo associando que tudo isso está envolvido em um currículo que é minuciosamente planejado para fazer você, para modelar o seu modo de pensar e de agir, certo? Então, por exemplo, uma escola ligada, por exemplo, a uma determinada igreja, claro que ela vai nortear o ensino às diretrizes daquela igreja. Então, isso é algo bem comum e bem normal. Então, gente, nós conhecemos na nossa primeira aula, né, as teorias tradicionais. Não vou mais revisar, porque tem uns vídeos aí que vocês podem acessar novamente. E aí, na segunda aula, a gente conheceu um pouco das teorias críticas, né? Que trazem o conhecimento como algo libertador, trazem o conhecimento como algo que realmente faz sentido ao ser humano, enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto ser pensante, e não apenas enquanto uma mão de obra que vai atender o mercado de trabalho, né? E aí hoje a gente vai fazer uma revisão bem rápida, até porque é algo ainda que ainda está em construção.
as teorias pós-críticas, elas estão ainda em processo de construção, é uma discussão bem nova ainda, né? Porque ela faz uma crítica sobre a crítica. Como assim? O que os pós-críticos é, analisam a forma como a educação tem que ser e como é que ela é, né? Eles dizem que os estudiosos do pós-críticos, né, que também são chamados de pós-modernistas, eles dizem que não adianta, no modelo de sociedade que a gente tem, tentar trazer a escola com uma perspectiva de libertação, tal, sem quebrar determinadas barreiras, sem quebrar determinados tabus. E, por exemplo, que eles dizem que não adianta nada discutir igualdade de gêneros, por exemplo, se a sociedade em que a gente vive ainda é machista. Se ainda vivemos numa sociedade onde mulheres não têm os mesmos direitos que os homens. Prova disso é a questão salarial. O gerente de uma empresa A ganha tantos reais por mês, porque é homem. E um gerente de uma empresa B, que tem a mesma função, o mesmo trabalho, recebe um valor inferior. Então, só um exemplo disso que eu estou colocando, que infelizmente, segundo os pós-modernistas, né, os pós-críticos, não adianta nada trazer uma teoria crítica de currículo para ser colocado nas escolas, se ainda existem vários tabus que precisam ser quebrados. Então, as teorias pós-críticas, né, segundo nessa perspectiva, o currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. Isso que eu estou acabando de colocar, né? Essa teoria crítica critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e conceitos da modernidade, com razão à ciência. Ela coloca isso, né? Por exemplo, a gente sabe que, infelizmente, a educação, o conhecimento, ele é construído, claro, por exemplo, trazendo a questão racial, todo conhecimento produzido que hoje é transmitido nas escolas, repassado nas escolas, são conhecimentos de ideologia branca. A história conta que todo o conhecimento das religiões, dos conhecimentos tradicionais, da cultura, da culinária, por exemplo, africana ou indígena, por exemplo, simplesmente ainda não é colocado de igual para igual. Todo o conhecimento produzido hoje ao longo da humanidade, parte é esquecida, que é essa parte que eu estou me ressaltando. E que o que é trazido para as escolas, né, são estudos, são teorias baseadas em estudiosos que, em geral, têm superioridade branca. E que, segundo as teorias pós-críticas, a gente tem que ir mais além do que isso. A gente tem que, primeiramente, desconstruir tudo isso de forma bem minuciosa e transformar um novo modelo de sociedade através da escola. É bem interessante essa teoria, porém, como eu falo a vocês, ela está ainda em processo de construção, de amadurecimento, é algo novo. Os pós-modernistas é uma nova área, uma nova linha, né, que discute o currículo. Até então, as teorias tradicionais, as teorias críticas, inclusive em cima disso tem as tendências pedagógicas, que são também são elementos que nos fazem conhecer um pouco mais sobre o que é educação e como essa educação ela é repassada para a população de acordo com a, 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 a forma como ela é ligada. Se ela está ligada ao tradicional, se ela está ligada aos críticos. Então, sempre, por exemplo, quando eu me eduquei lá no meu magistério, em 2004, 2005, a gente só conhecia essas duas linhas teóricas, as linhas tradicionais e as linhas críticas, que inclusive as tendências pedagógicas, elas fazem essa divisão bem interessante, né? As tradicionais se divide em um grupo, e as é, porque chamam de progressistas na época que eu estudava, hoje chamam de críticas, né? É, estão ali para outro setor. E aí vem as pós-críticas agora que eu nem tinha estudado, já vim conhecer isso já junto com a faculdade e também no mestrado. Tive uma discussão bem abrangente sobre isso no mestrado lá na Bahia, colocando sobre essas teorias pós-modernas, né? Pós-modernistas ou pós-críticas, que fazem uma crítica sobre a crítica, que querem desconstruir, né, determinados padrões que infelizmente foram impregnados na sociedade como elemento
fator indispensável na educação, construir isso. A partir dessa desconstrução, construir um novo ser, um novo educador, um novo educando, através de uma teoria muito crítica em cima do currículo, que forma cidadãos realmente desapegados, né, deste modelo social que aqui está vigente, certo? Então, em cima disso, eu queria pedir a vocês que hoje é a nossa última aula, esse é o penúltimo vídeo, e nesse penúltimo vídeo a gente vai fazer uma análise bem minuciosa sobre essas teorias, e vamos fazer essa junção direitinho. E eu queria logo ressaltar para vocês a atividade que eu quero que vocês façam, né? Nesses dias a gente discutiu essas teorias tradicionais, críticas e pós-críticas, e aí eu pergunto a vocês, vocês conhecem a realidade da escola onde vocês atuam? Quem já é professor, digamos que tem mais afinidade de dizer que conheça, mas você já para pensar que conhecimento essa escola que vocês estão passando, que conhecimento ela está transmitindo para o seu aluno, entenderam? Como assim? A que público essa escola atende? Que currículo está sendo impregnado nessa escola? Aí, em cima disso, eu quero colocar para vocês uma atividade de pesquisa, né? E eu espero que vocês gostem, né? Estamos em tempos de pandemia e, por exemplo, em outra atividade, em outro momento, aí mesmo na FEMAF, na turma de poção, em outra turma, sem ser essa, a gente fez esse exercício, né, essa atividade de adentrar em uma escola, isso partindo de cada aluno, né, adentrar em uma escola e determinadas questões, se informar sobre determinadas situações que ali acontecem no interior dessa instituição de ensino. Então, o que eu quero de vocês? A gente sabe que, infelizmente, não é possível, até porque as aulas estão paradas, por mais que esteja o ensino remoto, aí as aulas virtuais a todo vapor, a gente sabe que, infelizmente, não tem, né, todo o aparato de aprendizagem que teria se fosse presencial. Então, como no outro momento que eu dei aula, essa aula era virtual, era presencial, estava tendo aula também nos municípios, nas escolas da rede pública municipal. Eu pedi que os alunos fizessem essa atividade, né, indo na escola em si e fazendo todo esse processo de entrevista. Então, o que eu quero o que eu quero de vocês, né? Nessa segunda atividade, quero pedir para vocês que vocês procurem alguém, um gestor escolar de preferência, da escola onde vocês têm uma aproximação, seja como profissional, seja como pai de aluno, seja como alguém que conhece determinados profissionais que ali dentro estão, que vocês procurem um profissional da escola, preferencialmente diretor ou coordenador pedagógico, ou então, já que se vocês tiverem mais alguma afinidade, vocês podem até procurar alguém lá da Secretaria Municipal de Educação para vocês aplicarem esse questionário. É bem pequenininho, só são 5 questões, simples, 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 e vocês vão entregar esse roteiro de entrevista para esse profissional, né? Como eu falei a vocês, aqui está explicando, né? Para vocês fazerem essa entrevista através de ligações telefônicas, ou troca de mensagens via áudio, escrita ou mensagem de voz, para que vocês possam colher essas informações. Então, peço a vocês que façam isso, executem essa entrevista, tá? E depositem na plataforma. Eu vou enviar com todo carinho para que vocês, eu vou analisar com todo carinho para ver se vocês realmente conseguiram captar esse conteúdo, tá? Então, vocês vão procurar esse profissional na escola, de preferência via internet, porque não é interessante para a gente estar numa aula virtual e eu estar colocando atividade para vocês presenciais. Então, é interessante que vocês façam isso, né, via recurso digital. Então, procurem o contato desses profissionais e façam esse questionário aqui, que é bem interessante. Já são 5 questões, tá legal? Então, no próximo vídeo aqui eu explico direitinho como é que a gente vai fazer o restante das atividades, tá legal? Um abraço, tudo de bom para vocês e até logo.